A porção de hoje, a porção dessa semana que nós trabalhamos essa semana, que o Eterno trabalhou conosco essa semana, é a 14ª porção, Vaierá, e apareci. Também existe a tradução, e eu me revelei. Então diz a respeito a uma continuidade do diálogo que terminou na porção nomes, né, a porção passada, Shemot, a 13ª porção, quando Moisés ele começa a levantar, né, um questionamento em relação ao Eterno. Isso a gente consegue ver lá em Êxodo, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Volta ali em Êxodo capítulo 5, 22 e 23. Então, tornando-se Moisés ao Eterno, disse: Eterno, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a esse povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então, Moisés, de maneira até intrépida, né, corajosa, ele se coloca diante do Eterno e coloca esse questionamento. E a porção Vaierá, ela começa exatamente com o Eterno, com a participação do Eterno nesse diálogo. Essa paraxá, ela descreve, né, o cenário no qual o Eterno se apresenta diante do seu povo, diante de Faraó e diante de toda a humanidade, diante de todos os povos. Então o Eterno ele define ali qual os objetivos que ele tem com toda essa situação, quais são os seus desígnios, qual o interesse em relação a ele tratar a sua palavra ou deixar que as coisas acontecessem da maneira como aconteceu, para que ele pudesse intervir nessa situação. Isso nós conseguimos ver ali em Êxodo, no capítulo 7, no versículo 5. Vocês acompanhem aí que eu vou ler numa outra tradução. Quando eu estender minha mão sobre os egípcios e trouxer os filhos de Israel do meio deles, o Egito saberá que eu sou o Elohim. Então esse é o objetivo básico do Eterno em relação a essa ação que ele coloca. Nessa porção nós conseguimos visualizar ali 7 das 10 pragas, as outras pragas a gente vai vivenciar, né, na próxima porção, a porção Bo, quando o Eterno vai concluir ali a sua obra naquilo que ele estava realizando no Egito. E lá em Êxodo, no capítulo 9, 15 a 16, ele continua a trazer o significado dessa ação e de todo esse acontecimento no Egito. Então ele traz ali esse significado para que a gente possa entender e não tenha dúvidas. Em Êxodo capítulo 9, versículos 15 e 16. Pois agora eu poderia ter esticado a minha mão, matando-lhe e ao seu povo com a epidemia, e você teria sido eliminado da terra. O único motivo para eu tê-lo deixado sobreviver foi para mostrar-lhe minha força, de modo que meu nome seja anunciado sobre toda a terra. Então, não era apenas uma ação de liberdade em relação ao povo escolhido. Era também um juízo em relação à nação, ao povo, né, do Egito, ao Egito como nação, e também uma demonstração de misericórdia e uma carta de referência para todos os povos sobre a terra, porque essa história ela é conhecida em todos os cantos do mundo. Ela não passou desapercebida e ela é reconhecida, e o Eterno é reconhecido por conta dessa ação que ocorreu ali no Egito. Só que a gente precisa compreender que do acontecimento e os objetivos do Eterno, onde a partir disso ele revela a sua Torá, os mandamentos, a partir disso ele apresenta e entrega para toda a humanidade um povo, uma nação e também um Messias, Yeshua. Ele realiza todos esses feitos trabalhando com os seus interesses, trabalhando com a sua vontade, trabalhando com a ideia fixa do interesse do Eterno de salvar a toda a humanidade. Essa é a vontade do Eterno. A gente não pode se esquecer dessa questão. E aí, só que o relacionamento dos homens com o Eterno não é o mesmo relacionamento do Eterno para com os homens. Por quê?
o Eterno enxerga toda a situação de uma forma, os homens enxergam a situação de uma outra forma. Né? Por isso a gente consegue perceber que há discordância, por isso a gente consegue perceber que existem pessoas que conferem ao Eterno toda a honra e toda a glória, e que tem pessoas que não conseguem fazer isso. Tem pessoas que dizem claramente que o Eterno não existe, né? Então a gente precisa compreender que isso se dá por conta da diferença da maneira como se olha em relação a essas questões. Isso a gente consegue perceber claramente lá no profeta Isaías, no capítulo 55. Vamos lá. Isaías 55. O versículo 7 diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, ou seja, aquele que não vive para servir ao Eterno, que não tem a Torá, que não tem o Eterno como único Elohim. Então deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e retorne, se converta, né? E retorne ao Eterno, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Elohim, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Eterno. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria, isso é importante. Versículo 12 é importante. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá a faia, e em lugar de sarça crescerá a murta. E o que será para o Eterno por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Então aqui o Eterno deixa claro, ele dá como se fosse uma continuidade à porção que nós estamos estudando. Porque ele define claramente que os caminhos da humanidade são uns, e o caminho do Eterno é outro. Quem precisa se voltar para o caminho é a humanidade. Aqui fica claro essa situação. E essa argumentação, né, que está contida aí, porque assim, existe essa argumentação inicial de Moisés, existe, mas ele busca um entendimento. Os comentaristas rabinos, eles costumam dizer que Moisés ele tinha uma característica racional, não que lhe faltassem outras características, mas ele tinha essa característica, porque ele fazia esse questionamento diante do Eterno para que o Eterno respondesse a ele. Mas já os patriarcas, eles tinham uma inclinação mais para o emocional, e a gente à tarde vai ver isso um pouco mais para frente, né? Isso não quer dizer que um seja melhor que o outro ou coisa do tipo, são características diferentes de contextos diferentes, né? E na continuidade do comentário rabínico, eles falam que claramente nós precisamos ter um equilíbrio entre essa questão racional entre a questão emocional, porque nós não podemos nos levar apenas pelo convencimento e não podemos nos levar apenas pelas sensações e pelos sentidos. Nós precisamos encontrar aí uma justa medida que só vem pela palavra, pela obediência e pelo Espírito. Então, aqui fica clara a diferença entre o caminho do Eterno e os caminhos da humanidade. E aí a gente precisa compreender, então, que a visão do Eterno sobre os homens, sobre a humanidade, sobre o plano que ele tem é um, e a visão dos homens é outra. A visão do Eterno sobre o homem é que o Eterno quer salvar a todos. Isso está lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. A vontade do Eterno é que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Todos iguais. O Eterno enxerga todos como iguais. Isso não quer dizer que não haja distinção entre responsabilidades.
né? Mas ele enxerga a todos como iguais, porque ele quer que o resultado do percurso, do currículo de cada um, seja a salvação, seja a inscrição no nome dessas pessoas no livro da vida. Então ele tem esse interesse. Então ele consegue, e aí ele enxerga os homens como obedientes e desobedientes. Uns mais próximos pela purificação, pela separação, pela santificação, pelo relacionamento que se dá por meio da oração, né? Ou seja, aqui a gente consegue já perceber que é um povo que contém alguns caracteres vindos da Torá, porque o Eterno manifestou na Torá a sua vontade para que ele pudesse se relacionar com o homem. Então, se eu reconheço o Eterno como o único Elohim, é porque eu reconheço que Vaierá foi estabelecida na história da humanidade para que o Eterno fosse reconhecido como aquele que libertou o povo de Israel do Egito e que liberta cada um de nós de uma vida sem Torá, de uma vida sem Eterno, para uma vida de relacionamento com o Eterno e uma salvação que está ali contida na Terra Prometida. Então, todas essas situações ficam claras diante do Eterno. E ele estabelece também essa situação, porque logo depois da saída do povo de Israel do Egito, ele institui o povo de Israel como uma nação santa, uma nação sacerdotal, uma nação de sacerdotes, ou seja, para estabelecer um relacionamento com o Eterno. A visão do homem sobre o homem é uma visão egocêntrica, é um egocentrismo. O homem, ele compreende o homem como um ser dúbio, contraditório. Suas ações são contraditórias, seus pensamentos são dúbios, são divididos entre interesses, entre o dever, né, o que ele deve fazer, entre o que ele quer fazer, por conta da presença dos desejos, da falta de condição natural do homem dominar sobre os desejos, como aprendemos ali em Gênesis, no capítulo 4, quando o Eterno ensina pessoalmente a Caim a dominar sobre os seus desejos na tarefa que ele foi ali depois reprovado. Então, isso é a situação que o homem enxerga o homem. E o homem estabelece relação com os outros, né? Homens, com as coisas, com o mundo, através do interesse. Isso é explicado praticamente em todas as teorias que envolvem relacionamento. Dentro da psicologia, dentro da sociologia, dentro da filosofia, o relacionamento do homem com o mundo é baseado em interesse. Essa é a maneira como o homem enxerga o homem. E é com esses olhos que o homem vai olhar para essa história de Vaierá. É com esses olhos. Por isso, os olhos que precisamos ter para ver, para buscar na Torá, são olhos espirituais, são olhos de fé, olhos que devotam ao Eterno, né, confiabilidade, e que compreende que Ele é o único Elohim sobre toda a terra. Então, aqui a gente já consegue perceber que a intenção do Eterno é ensinar que o homem se relacione com o próprio Eterno, entre os homens e com o mundo, de uma maneira espiritual, sendo físico, sendo terreno, sendo corpo. Isso é que o Eterno quer. Ele traz uma pedagogia, que é uma pedagogia que vem fazer com que a pessoa venha se transformar por meio da adesão ao Eterno, da compreensão dos seus mandamentos e da fé, exercendo fé, que são os procedimentos, são as ações como essas que vimos aqui. Quando eu me preocupo em limpar uma coisa que iria para o lixo, por conta de uma família que come a partir dessa situação, eu faço um lixo dentro de casa que eu posso lavar com água corrente ou com água da máquina de lavar, da maneira como vocês quiserem, para preparar um produto que pode ser reaproveitado por outras famílias para que elas possam tirar sustento disso, fazendo bem para o meio ambiente e fazendo bem para si. Parece que está em desconexão. Não está. Isso é a verdadeira religião. Isso é a verdadeira preocupação com o Eterno, como está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27. É a causa do necessitado. Esta é a causa do necessitado. Não tenham dúvidas em relação a isso. O Eterno não está tratando conosco com coisas desconexas. Esta é a causa do necessitado. Há outras causas? Sim. Mas essa é uma delas, com certeza. Essa é uma delas, com certeza. Então,
atenção para a palavra que foi dada. É ensino também da Torá, como a gente tem percebido aqui. O plano do Eterno, ele cria, né, uma estratégia que o resultado dessa estratégia é a salvação da humanidade. Né? E aí ele estabelece meios para que isso aconteça. Por quê? O Eterno, ele reconhece a existência da pessoa. Imagina, o Criador do universo, que criou tudo que a gente conhece, que criou inclusive a nós, o nosso intelecto, a nossa capacidade de produzir conhecimento, inclusive, ele conhece a cada um pessoalmente. Né? Existe um filósofo que não acredita, né, no próprio Eterno, que diz que isso só pode ser amor. Ele é judeu, mas ele diz não acreditar no Eterno. Mas ele diz, um Criador que estabelece todo o universo, cria o tempo, cria todas as coisas e conhece a pessoa na sua particularidade, só pode ser amor. Porque o nosso tempo na Terra, ele é ínfimo perto de todo o universo. Então, a vontade do Eterno é essa, que você pessoalmente, cada um fale em seu nome, você pessoalmente seja salvo. Isso é amor. Então, a eleição, o meio, né, que ele utilizou para que isso aconteça é uma eleição de uma nação para ensinar a humanidade. Então, essa é uma responsabilidade que foi dada ao nosso povo Israel, a ensinar a humanidade. Isso ali tem uma responsabilidade em relação a reino, porque o Eterno prometeu a Davi que não faltaria descendência que se assentasse a seu trono, e essa descendência foi ali cumprida, e é cumprida por Yeshua HaMashiach, o sumo sacerdote, o Messias de Israel, de toda a humanidade, e também o sacerdócio, que é a função, né, desempenhada pela nação de Israel e por Yeshua HaMashiach, que estabelece um relacionamento com o Eterno. Isso a gente consegue visualizar em Êxodo, no capítulo 19, versículos 5 e 6. Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo, separado. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ora, se Israel, o Jacó, né, que depois teve o nome alterado para Israel, e toda a sua descendência, são herdeiros da promessa que foi dada a Abraão, todas as famílias serão benditas por meio dessa corrente que o Eterno criou. É essa a corrente de salvação. Esse é o tronco que resulta na salvação que dá lá no Mashiach, como a gente já sabe. Então nós não podemos ter dúvidas em relação a essa questão, que é essa responsabilidade que o Eterno deu para nosso povo Israel. E o ensino, a transmissão do conhecimento. Vamos lá em Levítico no capítulo 10. A transmissão desse conhecimento, ou seja, a pedagogia do ensino da Torá, dos mandamentos, que apontam para a salvação. Levítico no capítulo 10, versículo 8. E falou o Eterno a Arão, dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Eterno lhes tem falado por meio de Moisés. Não temos dúvidas de que a função sacerdotal, ela está relacionada ao relacionamento com o Eterno e passa pelo ensinar os mandamentos. Se temos Yeshua HaMashiach como sumo sacerdote, temos ele então como ensinador principal dos mandamentos. Se a gente nega o mandamento, a gente nega a função do sacerdote, né? Então a gente vê que isso faz parte do planejamento do Eterno.
Então, formar um único rebanho com um único pastor, ou seja, coesão pelo mandamento. Vamos lá em Deuteronômio, a gente está vendo que isso é tudo constituição do Eterno. Deuteronômio, no capítulo 7. Para todas essas referências, há N outras referências na Torá, nos profetas, no Segundo Testamento, tá? Mas vamos prestar atenção na constituição que o Eterno colocou, porque isso é fundamental para que não tenhamos dúvida em relação a que o Eterno, o caminho de salvação que ele criou. Lá em Deuteronômio, no capítulo 7, versículo 6, diz assim: porque povo santo és ao Eterno teu Elohim. O Eterno teu Elohim te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. O Eterno não tomou prazer em vós, nem vos escolheu porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Aqui a gente lembra, ele reconhece a cada um de nós individualmente. Então a gente lê isso como povo, como conjunto do Eterno, mas leia isso também no individual. Você que está aqui hoje ouvindo sobre mandamentos, ouvindo sobre Torá, ouvindo sobre o Mashiach, Yeshua, antes não conhecia o Eterno, andava sem Elohims no mundo, mas hoje é chamado a ter um relacionamento íntimo com o Eterno, a ter um relacionamento verdadeiro com o Eterno. Versículo 8. Mas porque o Eterno vos amava. Elohims é amor. Isso aí. Ele produz a própria resposta e não acredita, né? Porque o Eterno os amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, que existe uma terra prometida, existe um momento de salvação, um tempo de salvação, e um tempo de presença diante do Eterno, e de conquista dessa condição. Vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Está em linha com a constituição que estamos lendo agora, ali em Vaerá. Saberás, pois, que o Eterno teu Elohims, ele é Elohims, e Elohims fiel. Então aqui a gente compreende, ele é o único Elohims, ele é o único Criador, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam em seus mandamentos. Então, assim, tem uma relação íntima, né, entre reconhecer, aprender, ensinar, aprender, cumprir mandamentos e guardar esse caminho, caminhando ali para frente. A visão do homem sobre o plano do Eterno é que não há Deus. Não existe Deus. O plano sobre o único povo é um discurso moral. É um discurso moral sobre costumes. Envolve o debate sobre o poder, sobre os direitos, uma forma de ver o mundo. Essa é a maneira como grande parte da humanidade se relaciona com a palavra. E a visão do Eterno sobre o único povo é a obediência aos mandamentos, como está escrito lá em João, no capítulo 14. Vamos lá. Agora no Segundo Testamento, vendo a consequência de todo esse plano que o Eterno tem para a humanidade. João, no capítulo 14, versículo 15. Se me amais, repetindo, aqui é o Mashiach, Yeshua, repetindo Deuteronômio 7. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. A humanidade que não reconhece, que acha que Vaerá é uma invenção de apenas costumes e maneira de comportamento, não consegue receber o entendimento do Espírito porque está fechado. Seus sentidos estão fechados para o movimento espiritual do Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno. Então ali precisa ter fé, precisa você dar um voto de confiança e abrir mão da sua altivez, que é a mesma altivez de Faraó. É a mesma altivez dos feiticeiros ali de Faraó.
os adivinhos de Faraó, o espírito de verdade que o mundo não pode receber, versículo 17, porque não o vê nem o conhece, mas vós que tem fé, que tem adesão, conheceis, porque habita convosco e está entre vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu não amarei, e me manifestarei a ele. Me manifestarei por meio do Espírito, condicionado à obediência aos mandamentos, respeitando ao nosso povo Israel como nação sacerdotal e a Torá como a verdade do Eterno. Tudo está junto num fluxo contínuo. Léo, tudo está junto num fluxo contínuo. Nessa paraxá ele fala que ele deu mandamentos a Faraó e ele dá mandamentos a Israel. Vou chegar lá. É interessante que aqui em 1 Samuel, no capítulo 6, os filisteus vão reconhecer esses mandamentos de uma forma graciosa quando eles tomam a arca e retêm a arca por 7 meses. Olha aqui que coisa interessante isso. 1 Samuel capítulo 6, ele diz assim, versículo 6, por que endureceis o vosso coração como os egípcios, não querendo obedecer mandamento? E Faraó, e endureceram o seu coração. Porventura, depois de o haver tratado tão mal, não os deixaram ir, porque prevaleceu a vontade de Adonai, o único. Israel foi. Quem teve que deixar ir? Faraó. Então, obedecendo ou não o mandamento do Egito, ele vai ter que ceder. Exatamente. Não é isso que você está ensinando? Olha aqui. E eles não se foram. Bem, agora, pois, fazer isso para devolver a arca. Exatamente, essa é a questão. E aí está em linha com a porção ensinada semana passada pelo Ulisses, que fala exatamente isso. Um relacionamento do Eterno que se apresenta diante de Faraó como o Salvador de Israel, e assim, cabe apenas a obedecer. Os mandamentos, quando são colocados, ensinados, né, pelo sacerdote, como vimos, eles só precisa ser obedecido, não tem discussão. Você pode se debater com o Eterno. Aqui, a figura do Faraó somos nós mesmos, quando nós negamos a Torá, como negamos o nosso povo Israel e os mandamentos, ou toda a humanidade quando faz essa situação. Mas a liberdade do povo de Israel, ela vai ser conseguida com a salvação do egípcio que liberta ou não. Isso vai acontecer, é a vontade do Eterno. Lá em Mateus 5, diz que a exigência e purificação para que o corpo funcione bem com todos os seus membros, porque além disso tudo, você precisa ter cuidado com o seu irmão. E aí a gente volta aqui à situação que a gente viu aqui na questão da reciclagem. Mateus 5, 24, 26, diz que para você ter esse relacionamento, sacrificar diante do Eterno, deixa ali diante do altar a sua oferta e vai reconciliar-te primeiro. Abre a mão até dos seus direitos para que você faça paz com seu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça com o adversário, te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lancem na prisão. Então, isso tudo, o relacionamento entre as pessoas está condicionado à obediência aos mandamentos, ao reconhecimento de que você precisa libertar aquele que está cativo e ser liberto. A sua própria mente não pode entrar numa contenda com você. Ali, quando a pastora fala que nós precisamos compreender que há mandamentos para o Egito. Isso está lá nessa porção, em Êxodo no capítulo 6. Vamos lá ver isso. Há mandamento para o Egito. Êxodo no capítulo 6, versículo 11. Entra e fala
a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Esse é mandamento para para Faraó. Há mandamento para o povo: ensinar e justificar o povo, ou seja, ensinar e fazer o trabalho do sacerdotal com o povo, como a gente já viu aqui. E há mandamentos para o homem, que é conhecer o Eterno. Verso 13 agora de 6. Todavia o Eterno falou a Moisés e Arão e deu-lhes mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Então, a retirada, para que o povo de Israel pudesse conhecer o Eterno e cada um de nós possa conhecer profundamente o Eterno como o único Criador, precisamos ter o nosso corpo liberto das garras de Faraó. Agora, para isso, a nossa mente, nós temos que entender isso como uma coisa conjunta. Não é mente e corpo, é uma coisa só. O ser integral precisa estar liberto das mãos de Faraó. Agora, a gente consegue perceber pela palavra que, por conta do sofrimento da carne, é difícil que a mente, num passe rápido, já simplesmente consiga realizar o que precisa ser realizado. E aí que entra a pedagogia. Aí que entra a pedagogia do Eterno. Ou seja, se há mandamentos para o Egito e há mandamentos para o povo de Israel e para toda a humanidade, a gente precisa compreender que a pedagogia do Eterno é a mesma para todos. É a mesma para todos. Ele que criou, ele sabe exatamente o que nós sentimos. E ele envolve todo o ensino dele aos sentidos. Ao paladar, à visão, à audição, ao tato, a todas as questões que nós temos. Essa sensibilidade que nós precisamos ter para que se cumpra ali a palavra que o Mashiach colocou, para que recebamos o Espírito do Eterno. Ou seja, as questões espirituais, a adesão, a fé, aquilo que nós nos abrimos para acolher a palavra do Eterno nos nossos corações, ela tem uma questão física, ela obviamente é uma questão espiritual, é não tangível, eu não consigo pegar isso, mas essa experiência com o Eterno, ela é física. Então eu preciso me deixar educar pelo Eterno. E como que acontece esse processo de educação? Então, o início da Paraxá aponta para o entendimento de que o aprendizado ele é corporal. Ele não é uma coisa onde você vai sentar e ficar simplesmente falando e ouvindo e isso vai acontecer. Porque a pedagogia que ele usa com o povo de Israel e com o Egito é corporal. Vamos ver isso lá em Êxodo, no capítulo 5. Volta um pouco aí. Êxodo, no capítulo 5, versículo 20. Diz assim: e encontraram a Moisés e a Arão, o povo de Israel. Encontraram a Moisés e Arão, que estavam de frente deles quando saíram de Faraó. E disseram-lhe: o Eterno atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó. Aqui ele está apelando pela questão do sentido. Fizeste o nosso cheiro, a nossa presença desagradável perante Faraó. E diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos, para nos matar. Então, tornando-se Moisés ao Eterno, disse: Eterno, por que fizeste mal a esse povo? Como nós já lemos lá. Aqui o povo de Israel está apresentando uma dificuldade. Por quê? Moisés se apresenta diante de Faraó e Faraó aumenta a crueldade, a maldade dele em relação ao povo de Israel. E o povo se insurge contra quem? Contra Moisés. Ali tem uma questão de sentido. O sofrimento, o sol, que a gente já viu, o cansaço, o trabalho, a chicotada nas costas, a morte, o desrespeito. Ali foi piorada a situação. Eles tinham que produzir a mesma quantidade com menos matéria-prima. Isso é impossível. Isso era impossível e todos sabiam. Porque falavam, é porque eles estão desocupados, ou seja, a servidão deles tá branda, então a gente tem que aumentar isso porque eles querem servir ao seu Elohim.
Então essa é uma situação que fica diante do Eterno. E isso fica expresso também dentro da porção, lá no versículo 9 do capítulo 6. Versículo 9 do capítulo 6. Deste modo, porque aqui, antes do versículo 6, o Eterno, ele fala. Aqui o Benjamin já fez essa leitura e vocês acompanharam. Ele fala, eu, Ani, várias vezes. Eu vou retirar o povo de Israel do Egito. Eu vou fazer isso. Aqui antes, vamos ver isso aqui, ó. Eu apareci, é o início da porção. Eu apareci, vairá, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Aqui ele está mostrando a identidade dele. Como Elohim Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, ou seja, pela minha integralidade, eu não me fiz conhecer. Não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios fazem servir. E lembrei-me da minha aliança. Lembra, isso aqui é o diálogo, é a parte do Eterno no diálogo, quando Moisés pergunta, por que fizeste isso ao seu povo? 6. Portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou, Ani, eu sou o Eterno, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Elohim, e sabereis que eu sou o Eterno vosso Elohim, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Aí ele vai e já coloca a questão futura. Aqui ele está falando o que ele vai fazer em relação ao Egito. Ele já coloca as promessas. Ele reaviva na memória do povo de Israel as suas promessas. E vos levarei à terra, acerca da qual levantei minha mão, jurando que a daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. E vou a darei por herança. Eu sou o Eterno. Aqui então ele apresenta todas as suas credenciais e ele fala que vai fazer dessa maneira. E lembra, essa resposta do Eterno, ela foi estimulada por uma questão de raciocínio, de pensamento que Moisés colocou diante do Eterno. E aí vem o versículo 9, que a gente está falando sobre como o ser humano aprende, como ele aprende. Deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da sua servidão. Numa outra versão diz assim, Moshe relatou isso aos filhos de Israel, mas eles não mais o ouviram, graças ao espírito curto, quebrado, deles e ao trabalho duro. Ou seja, a sua condição física mesmo, impedia que eles tinham conhecimento ou aderissem imediatamente ou tivessem uma postura afetiva, uma postura de sentimento diferente, uma esperança diferente em relação àquela situação. Mais coisas precisavam acontecer para que eles pudessem entender isso. E aí você entende por que das pragas do Egito. Porque lá na 7ª praga, como a gente já leu, o Eterno já poderia ter aniquilado toda a nação do Egito. Mas ele falou, eu vou fazer isso e vou te deixar vivo para que eu tenha renome e o meu povo me reconheça e toda a humanidade me reconheça. É assim que aprende o homem. É no sentir, é no sentido. Agora, tem como aprender eu pegando a minha Bíblia, me fechando no meu quarto sozinho? É um relacionamento. É cumprindo o mandamento. É ouvindo o ensino, guardando o ensino, porque o sol vai vir, as dificuldades vão vir, o sono vai vir, as perseguições no trabalho vão vir, o governo injusto, como já tivemos, veremos. Agora, se nós sucumbirmos a essa situação e nos fecharmos ao nosso próprio entendimento, como que vamos ficar? Porque é justamente nessa perseverança, nessa insistência que nós precisamos seguir. E isso também está no salmo que oramos todos os dias. Salmo 125. Salmo 125, no versículo 3.
porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda sua mão para a iniquidade. Porque, se vivermos durante muito tempo sobre um governo injusto, nossos costumes serão corrompidos, nossa forma de ver, de agir, de ouvir, nossa capacidade física e espiritual de receber a palavra do Eterno pode ser corrompida. Ao mesmo tempo que temos que resistir, nós temos que entender, somos frágeis, por isso que precisamos estar em comunidade, por isso que precisamos estar juntos para enfrentar essas situações difíceis e tomar a causa do necessitado, e tomar a causa da viúva, como nossa própria causa. É entrar na pele deles, como diz, no sapato deles, como diz os nossos próprios pais. E a gente consegue compreender isso também lá em Mateus, no capítulo 24. Isso já nas palavras do Machia. Repete. A pedagogia do Eterno, ela é feita assim, por repetição. Você faz, refaz, é ciclo após ciclo. É ciclo diário, ciclo semanal. Você erra, você acerta, e daqui a pouco você erra de novo. E aí a gente aprendeu umas 4 semanas atrás com o pastor, falando que toda semana o Eterno restaura a capacidade que nós temos de nos acertar diante dele e de nos colocar de pé. Ou seja, tem misericórdia de nós mesmos. Nós já fizemos um trabalho de sedacar na rua, onde a grande parte das pessoas que nós atendíamos eram pessoas de comunidades aí que se colocavam julgo por conta de tropeço e de julgo que eles recebiam e saíam de suas famílias e ficavam vivendo na rua. Não se perdoa, não entende o caminho que precisa ter de obediência de mandamentos para buscar a salvação, para buscar um relacionamento íntimo com o Eterno. Essas experiências táteis precisam estar na nossa mente o tempo inteiro. Lá em Mateus 24, versículo 4, o Machia diz assim, Yeshua respondendo disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Por quê? Com o sofrimento do sol, com o trabalho, chicote no lombo, um empregador injusto, um governo injusto, você pode ser enganado. Pode ser enganado pelo quê? Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Machia, e enganarão a muitos. Ou seja, você vai depositar sua esperança naquilo que não é o Eterno, naquilo que não é mandamento, naquilo que nós vimos que não é o caminho de salvação que o Eterno criou. Ou seja, a dureza do que nós passamos na nossa pele, nos nossos sentidos, pode dificultar a maneira como funciona o nosso entendimento. Por isso que temos que entender que a pedagogia do Eterno é integral, toma a nós como um ser integral, não tem a separação de corpo e mente, a separação grega. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso são os próprios filósofos que se debatem isso há séculos. É uma questão grega. Não existe alma, não existe corpo são, mente sã. Isso não existe. Isso é invenção. Então a gente precisa compreender isso com clareza. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis. Ou seja, olhai, sentido. Não vos assusteis, porque é mister imperioso que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Se eu tenho o mandamento, se eu respeito o mandamento, se eu tenho o Espírito do Eterno, eu vou saber contar os dias, eu vou saber, ele vai me avisar, como ele já fez com Abraão, como ele faz com os seus profetas. 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, traídos pelos seus próprios entendimentos, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, por percebermos a quantidade de pessoas que não tem um pensamento segundo o Eterno, como vimos ali em Isaías 55,
O amor de muitos se esfriará, a esperança se esfriará. Por quê? A esperança de muitos está na humanidade. A esperança de muitos está na filosofia, está no conhecimento humano. Porque o conhecimento do Eterno, a sabedoria, como diz o livro de Provérbios, é o conhecimento, é o mandamento que nós precisamos seguir, é o caminho que nós precisamos seguir. Se nós estamos em dúvida em relação a isso, é porque há em nós como a gente falou lá, que é a visão do homem, uma dubiedade. Eu penso no Eterno e penso no mundo, eu fico dividido entre dois senhores, e isso me conduz à perdição. É muito importante que você começou dizendo da visão do homem para com Adonai, que diverge da visão de Adonai para o homem, não é isso? Quando você nos ensinou mais cedo. Já vi um animal enjaulado, né? Depois de um tempo, o brilho do olho dele perde, você pode abrir a jaula que ele não sai da jaula mais. Isso somos nós. Há 5.779 anos, escravos de um pecado, o qual nos bota como um animal enjaulado. E quando Adonai oferece a salvação, a gente não consegue crer que aquela nossa condição vai mudar. E o que eles fazem com esses animais hoje? Eles criam um ambiente saudável para que ele vá sendo reintroduzido novamente à natureza antes de soltá-lo para um ambiente hostil, o qual ele é natural. Assim é Adonai com a questão das pragas. Ele vai mostrando ao Egito e a Israel ao mesmo tempo que ele é capaz de tirar. Só que Israel, eu creio que ali, é como você falou, é mandamento para o Egito e mandamento para Israel. Ali também alimentava dentro do povo de Israel um sentimento que depois de 400 anos talvez tivesse morno, frio, de que Adonai verdadeiramente poderia libertá-los. Esse é um dos grandes questionamentos hoje que existe dentro do mundo judaico. Porque se fala no Mashiach, Léo, desde que a existência da palavra de Adonai está no nosso meio. E o Mashiach nunca volta. E existem hoje questionamentos dentro do mundo judaico que chegam ao ponto de dizer, por uma razão humana, de que o Mashiach ele reencarna a cada geração. Porque a falta de esperança é tão grande de que esse Mashiach já veio e que ele ainda há de retornar, que muitos estão abdicando da fé. Como você falou, existem inúmeros filósofos judeus, cientistas judeus que já abdicaram dessa fé, porque não viram esse Mashiach. Porque eles aguardavam algo humanamente que não foi o que Adonai propôs para nós. E aí nós ficamos como aquele bicho enjaulado, sem crer que o Mashiach está no nosso meio. Aí nós trazemos a razão grega, como você ensinou. Não, ele reencarna a cada geração e ele é um rabino novo que nasce a cada 100 anos no nosso meio. Aí é a prática humana desviando a gente disso que você nos ensina, do conhecimento de Adonai, que é onde mata as pessoas diariamente. Porque todos querem comprar um livro que fala sobre estas coisas, mas ninguém quer essa sese diária de ouvir e praticar para que você seja aperfeiçoado, que é o que você está nos ensinando, para que essa esperança não morra dentro de nós, de que nós podemos ser salvos. Porque o grande problema é nós crermos na salvação para nós mesmos. E aí nós trabalharmos para do indivíduo que está do nosso lado, e isso não morrer com o passar do tempo, quando as dificuldades imperarem na nossa vida, né? Que é a questão. E ainda lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo 22, Yeshua diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Justamente, isso está em linha com ali o Salmo 125, versículo 3, como a gente leu, e sabe exatamente como esse relacionamento do Eterno se dá, e como esse ensino, como essa pedagogia diária é necessária para o povo de Israel. O que estava em questão era a atitude de Faraó, não podia ser nunca a atitude de Moisés. A sua maldade, a irracionalidade de sua exigência de mesmo número de tijolos, mas sem a matéria-prima. E a gente vê lá em Êxodo capítulo 5, no versículo 19, que até aqueles que eram oficiais sobre o povo de Israel, na fabricação do tijolo,
se incomodaram com essa injustiça. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. Ou seja, tinha que dar conta da quantidade de tijolos que eles precisavam mesmo sem matéria-prima. A percepção do povo de que a sua condição piorou fez com que a avaliação fosse, em relação à sua situação anterior, fosse positiva. Mas eles já eram escravos, que é exatamente o que Léo falou aqui. Eles já estavam em condições de escravidão. Por conta da piora da condição deles, eles vieram, se levantaram contra Moisés, reclamando daquela situação que eles estavam passando. E aí que vem a situação das pragas. E como o Eterno trata tanto com o povo de Israel como com o Egito. A ação do Eterno sobre o Egito foi um ato militar e pedagógico, também corporal. Então, o sangue e as rãs, ele cortou o suprimento de água. E, ao mesmo tempo, ele atingiu diretamente a entidade, que era o rio Nilo, que era endeusado pelo povo do Egito. Foi um ato também militar, porque corta o suprimento para que eles não tenham condição de se manter. Isso é uma situação onde chega um exército e sitia uma cidade, ele fecha. Hoje a gente vê que ela se corta, por exemplo, tem uma invasão num prédio, se corta energia elétrica. Não tem gente refém, se corta energia elétrica, se corta o suprimento de água, para que as coisas fiquem difíceis. E foi exatamente o que o Eterno fez. E aí você tira a condição de que o povo do Egito consiga sobreviver naturalmente. Então, ele traz a sua pedagogia também, ou seja, vai sentir na pele a dureza do coração do seu líder. As rãs rompeu o silêncio, atemorizou com um som, ou seja, com a audição. É o controle do ambiente. Quem aqui já viveu perto de um charco, um pântano, sabe que basta uma chuva desse tamanho, pouquinho assim, que começa com a cantoria das rãs, e isso atormenta. Porque é uma situação muito difícil. E aí vieram os piolhos, abate os sentinelas. Ela é militar e pedagógica a situação, porque sem o sentinela não tem mais aviso do perigo. Abate os sentinelas, os atalaias, cala a razão, quebra a altivez. E que sentinelas são esses? Até o milagre, até a intervenção do Eterno em relação aos piolhos, os magos de Israel, os feiticeiros do Egito, eles conseguiram imitar os feitos ali de Arão e Moisés. Eles tinham em mente que aquilo era magia. Eles tinham em mente que aquilo era um poder que eles tinham. Só que na realidade aquilo não vinha de Arão, não vinha de Moisés, aquilo vinha do próprio Eterno, e o Eterno quebra eles em relação a isso, porque vai inflando o ego deles, o egocentrismo, a maneira de enxergar o que o Eterno estava vendo, e tira eles do trilho que eles estavam. Porque na hora que eles fazem os piolhos, que são coisas ínfimas, pequenas, até difícil de enxergar, eles não conseguem reproduzir. Eles não conseguem fazer. E uma outra situação que os comentaristas rabinos colocam é que nessas 3 situações, tanto o povo do Egito como o povo de Israel sofreram as pragas. Não tem divisão. Não teve divisão aí. Porque o povo estava na terra. Então a água que servia a eles também estava contaminada com sangue. As rãs que pulavam na terra dos egípcios também pulavam na terra de Israel. A partir do piolho para frente é que houve uma ruptura aí, para fazer diferença. Entre essa situação, para que o Eterno diferenciasse entre o povo de Israel e o povo do Egito. Então, se estava caindo sobre tudo, eles não poderiam arguir que era uma magia que estava sendo feita por Arão e por Moisés em relação apenas àquela situação ao povo do Egito. Era uma coisa que estava acometendo a todas as pessoas. E ali eles são quebrantados, tanto na incapacidade de fazer, como na situação que foi para todos.
E aí isso começou uma situação de vergonha que veremos ali à tarde. Então é importante que tenhamos essa leitura atenta. Uma leitura simples leva a entender que a realização da liberdade ou do julgamento. A gente fazendo uma leitura simples em relação à retirada do povo de Israel do Egito, parece que o Eterno ou libertou o povo de Israel ou julgou ao Egito. Na realidade, é isso e mais. É isso e mais coisas. Não foi somente isso, né? Ali a gente consegue ver isso em Êxodo no capítulo 6, 6 e 7. Vamos reler essa parte aqui que é importante. Êxodo no capítulo 6, 6 e 7. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Eterno e vos tirarei, olha a ação do Eterno, vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da servidão, vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos, e eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Elohim, e sabereis que eu sou o Eterno vosso Elohim, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Então aqui ele faz 4 ações. Num movimento só, ele faz 4 ações. Lembrando que ele faz isso educando ao povo, tanto o povo de Israel quanto do Egito. Ele retira a carga, ele salva do serviço, ele redime e ele toma por povo. Retirar a carga, uma alma escravizada, ou seja, a mente presa por conta dos sofrimentos da carne, não está preparada para a liberdade física. Em hebraico, a palavra carga, sivlot, aproxima-se de savlanut, paciência, e sovlanut, tolerância. Diz os comentaristas, somente quando a paciência estiver esgotada e o desamparo se tornar intolerável, ou seja, não tolero mais esse sofrimento, um povo estará preparado para a segunda etapa, a da libertação da escravidão. Salvar do serviço, livrar da escravidão, a outra ação do Eterno, para que seu esforço, dedicação e desejo para com o seu trabalho forme bens para você e para os outros. O desejo do povo de Israel é viver livre, em paz na sua terra. Não levantar cidades para Faraó. Não alimentar o governo de Faraó, mas realizar um governo onde o Eterno é o Senhor, para benefício de toda a terra. Redimir, o Eterno faz a redenção. Um sujeito livre, salvo, forma uma nação independente e determinada a defender os seus direitos. Redimir, reaver, obter novamente, tirar do perigo da condenação, salvar. É a ação que o Eterno realiza ali com as pragas do Egito. E tomar por povo uma nação desejosa de servir ao Eterno e cumprir os mandamentos e desempenhar sua função ante a humanidade. Um serviço não apenas para si, mas para o outro. É a tomada como posse do próprio Eterno. Então, o povo é tomado como posse porque ele tem as identidades do próprio Eterno ali, que é para levar a salvação a todo o povo. E essas 4 ações do Eterno são, segundo os rabinos, a semelhança e o motivo das 4 taças que nós temos em Pessa. As 4 taças que nós temos em Pessa. Retirar a carga, salvar do serviço, libertar da escravidão, a redenção, que é a terceira taça, e tomar posse do povo, se tornar uma propriedade peculiar do Eterno, quando aprendemos a viver segundo os olhares do Eterno sobre nós. Então, essa é a palavra que nós trouxemos. Nós continuaremos à tarde com esse ensino, onde nós entraremos um pouco mais sobre a questão das pragas. E aí, só relembrando aos adolescentes, aos jovens, para que estejam aqui às 2 horas, para que a gente continue esse ensino. Eterno, em nome de Yeshua, abençoado seja o teu santo nome, abençoado seja o Senhor pela sua Torá, pelo nosso povo Israel e por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, no nosso meio. Que nós possamos, ó Pai, aprender a ter misericórdia de nós mesmos,
para fazer paz com o Senhor, aceitando o ensino, ó Pai, sacerdotal que o Senhor levanta sobre nós, aceitando os seus mandamentos, e Yeshua HaMashiach, ó Pai, o sumo sacerdote. Possamos nos curvar diante da Tua presença e assim, ó Pai, produzir frutos para nós e para aqueles, ó Pai, que não tem nada preparado para si. Isso é que nós clamamos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Yevarecheka Adonai veishmerecha, Yeir Adonai panavelecha vrihuneka, Issa Adonai panavelecha, veasem lecha shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Que o Eterno os abençoe e os guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Eterno sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, em nome de Yeshua, o Messias. Amém.